Vamos agora aos números da última pesquisa XP e PESP para a presidência da República. Vamos acompanhar a intenção de voto dos candidatos mais bem colocados em cenários de primeiro e segundo turnos na pesquisa estimulada, ou seja, quando são apresentadas as opções de voto ao entrevistado. O ex-presidente Lula, do PT, tinha 45% em junho. Oscilou para 44% em julho. Oscilou novamente para 43% em agosto. E na pesquisa de hoje, subiu para 46%. Jair Bolsonaro, do PL, tinha 34% em junho, oscilou para 35% em julho. Manteve 35% em agosto e na pesquisa divulgada hoje. Ciro Gomes, do PDT, tinha 9% em junho, julho e agosto. E na pesquisa de hoje, oscilou para 7%. Simone Tebet, do MDB, tinha 3% em junho, 4% em julho, 5% em agosto e voltou para os 4%. O IPESP também simulou cenários de segundo turno. Entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente venceria, com 54%, contra 37% do atual mandatário. Não sabe, não respondeu, nenhuma das opções, branco ou nulo, somam 9%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e ouviu 2.000 pessoas entre os dias 19 e 21 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança do levantamento é de 95,5%. Já vamos chamar a nossa analista Basília Rodrigues para conversar um pouquinho sobre o resultado dessa pesquisa. Basília, a gente já está aí bem pertinho das eleições. Antes de mais nada, bom dia. Bem-vinda aqui para o nosso time dessa manhã de sábado. Eu queria que você trouxesse quais são os seus primeiros pontos aí de análise em torno dessa pesquisa. Tem uma certa estabilidade, né? Apesar que a gente viu aí que entre agosto e setembro, Lula oscilou ali entre 43% para 46%. Mas quais são os principais pontos que você destaca para a gente? Oi, Tainá, tudo bem? Muito bom dia para você, Nicole, Stephanie, a todo mundo que está acompanhando a gente aqui na CNN Brasil. Olha, essa pesquisa IPESP demonstra, né? A gente tem algumas hipóteses para este aumento na intenção de votos do ex-presidente Lula e estagnação de Jair Bolsonaro, aponta aí que o voto útil vem dando certo. O que significa o voto útil? Dizer para o eleitor que ele não precisa votar em quem quer, em quem deseja, mas fazer aquele voto tático, estratégico para não ver eleito quem ele não quer nesta disputa. Então, em outras palavras, tirar votos de Ciro Gomes, também de Simone Tebet, quaisquer dos candidatos aí de terceira via, que possa migrar tanto para a candidatura de Lula quanto para a candidatura de Bolsonaro e decidir essa parada já agora em primeiro turno. Quem vem sendo mais beneficiado por essa estratégia do voto útil? Os números mostram que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tanto é que há uma estagnação de Bolsonaro em muitas das regiões brasileiras, enquanto Lula avança, ao contrário do que as expectativas do QG bolsonarista apontavam para este momento da campanha. Então, olha, finalmente estamos aí praticamente a uma semana da eleição em primeiro turno, está chegando este momento, dia após dia a gente vai trazer sempre mais pesquisas aqui. Hoje mesmo tem a divulgação de um novo levantamento do IPESP, então não perca o lance. A gente está falando dos números de ontem, que foram aferidos aí entre os dias 19 e 21 de setembro, mas hoje já tem novidade nesse painel de pesquisas eleitorais mostrando as novas intenções de voto aí do brasileiro pelo próprio Instituto IPESP. Então, a gente pode tirar desses dados que tem um recorte até o dia 21 de setembro que o presidente Jair Bolsonaro tem vantagem sobre Lula na região sul. A região sul, ou seja, o eleitorado sulista, se mantém mais propenso a votar em Bolsonaro do que em Lula. Só que por lá, a intenção de votos de Bolsonaro estagnou nos 45% de votos, enquanto Lula conseguiu crescer.
até mesmo nesse eleitorado chamado bolsonarista, Lula conseguiu avançar na sua intenção de votos, algo que pode ser aí reflexo do giro de viagens que ele fez na semana passada pelo Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. O grande destaque desta pesquisa tem a ver com a região Sudeste. Ali, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu tomar mais distância do seu principal rival nessa disputa, que é o presidente Jair Bolsonaro. Agora ele está com 43% das intenções de votos na região Sudeste, que reúne aí os principais colégios eleitorais, enquanto Bolsonaro se mantém na casa dos 37% desse eleitorado de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. É como eu sempre digo aqui na programação, a conferir. Pesquisa após pesquisa, a gente diz que é uma fotografia de momento, mas puxando o filme, ou seja, tentando encontrar aí pontos de convergência de todas estas pesquisas, a gente vê que o ex-presidente Lula se mantém na dianteira das intenções de voto. Bolsonaro conseguiu recuperar terreno, mas não o suficiente, de acordo com as pesquisas, para ultrapassar o seu principal opositor nessa disputa pelo Palácio do Planalto. A campanha lulista está lançando aí todas as suas fichas, fazendo todas as apostas para vencer, quitar a fatura já agora em primeiro turno, por isso que tem feito várias reuniões, vários encontros com o eleitorado que pode se abster no dia da eleição, não sair de casa. Aí eu estou falando dos mais velhos, as pessoas que têm mais de 70 anos de idade, também os mais jovens que não são obrigados a votar. Então, há todo um trabalho, nesses últimos dias a gente viu aí do próprio Lula indo até estes públicos para poder cativá-los, ou como disse um coordenador de campanha, conquistá-los, incentivar que saiam de casa no 2 de outubro e votem. O ex-presidente Lula navega melhor aí no percentual de intenção de votos neste eleitorado considerado mais experiente, né, o da chamada terceira idade. Ele tem um quantitativo de votos maior do que do presidente Jair Bolsonaro nestes eleitores mais antigos. Então, indo atrás das estratégias na campanha bolsonarista, eles apoiam muito naquele vô do Zap, ou seja, espalhar cada vez mais, né, nessa artilharia virtual de informações no WhatsApp, grupos na internet, plataformas como um todo, espalhar informações nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, para que possam chegar até este eleitorado mais experiente. Uma outra estratégia é convencer, usar estes eleitores mais velhos, que eles ajudem dentro de suas casas a convencer os netos, ou seja, os eleitores mais jovens, a não votarem em Lula. Basília, é importante você falar, né, que daqui a pouquinho tem mais uma pesquisa IPESP sendo divulgada. São esses os números fresquíssimos, inclusive, que os candidatos terão à mão para percorrer, né, o país. Muitos querem viajar aí nesses últimos dias e já tem debate hoje, né? A gente vai conversar sobre isso, Basília. Fica por aí. Deixa eu trazer logo imagens ao vivo às 9h26. A gente está falando de números de pesquisa e estamos atentos também às agendas dos principais candidatos à presidência da República. Essas imagens que você está vendo agora são do presidente Jair Bolsonaro. Ele está participando de uma motociata na cidade de Campinas, interior aqui de São Paulo. O candidato do PL está lá na cidade desde hoje cedinho e quando acabar essa motociata, logo depois ele vai participar de um comício com apoiadores aí nessa região. Mais tarde, Bolsonaro vai ao debate promovido pelo pool de veículos de comunicação formado aqui pela CNN, o SBT, Jornal Estado de São Paulo, a revista Veja, o Portal Terra e a rádio Nova Brasil FM. A gente está de olho nos candidatos e vai atualizando a agenda deles aqui ao longo da nossa programação. Deixa eu já voltar com a Basília para a gente continuar falando dos dados do IPESP, né, Basília? É muito importante isso que você chama a atenção, porque veio muito parecido com o que a gente viu já no finzinho da semana com a pesquisa Datafolha, com algumas oscilações de Ciro e Simone Tebet. Isso pode indicar, né, Basília, quando a gente junta duas pesquisas trazendo resultados parecidos de oscilação nesses dois candidatos, pode indicar já um movimento do voto útil? Já é um termômetro disso, Basília, você acha?
E aí você está juntando metodologias de pesquisas que são feitas por telefone, exemplo da IPESP, e pesquisas que são feitas no cara a cara, né? Indo até o eleitorado, no caso do Datafolha. Então, há pontos de convergência. Eu acho que para o eleitor, para nós jornalistas também, cai aí uma avalanche de pesquisas, levantamentos, parece que ou está patinando, ou tem um levantamento ou outro que foge do ponto de equilíbrio, né? Parece um ponto fora da curva de todos os outros levantamentos em que pesquisa acreditar. Cada uma segue a sua metodologia. Algumas têm cota de renda, outras se destinam a ouvir os eleitores mais do centro das capitais ou das adjacências. Mas é interessante, pelo menos nessa condição de analista de política, eu gosto sempre de buscar os pontos em comum, o que está convergindo, porque, fato, pesquisa fotografia, mas tem o tal do filme, né? Chamando atenção para os últimos levantamentos, tentando cruzar o que dá nos números das diversas pesquisas e as expectativas dos principais QGs aí de campanha, acho que a gente consegue tirar uma análise mais serena, mais correta desses dados. E o que estes levantamentos mais recentes nos mostram é uma estagnação ou até uma oscilação para baixo da intenção de votos para os candidatos Simone Tebet e Ciro Gomes. Havia muita expectativa desses QGs, de um crescimento da terceira via. Isso chegou até acontecer logo quando houve a primeira participação em um debate eleitoral da TV Band, seguido das exibições das sabatinas. Hoje tem novo debate que vai ser transmitido aqui pela CNN Brasil. Isso tende a mostrar mais o candidato de terceira via, só que eles largaram muito no fim dessa corrida, né? Agora só tem uma semana pela frente e o eleitorado, a exemplo do que indicou na pesquisa IPESP e também no Datafolha, está destinado, né, está convicto em votar em Lula ou Bolsonaro. São dois candidatos aí onde há a maior parte da concentração de votos, mais de 80% aí dos eleitores dizendo que vai em A ou em B. Pois é, reta final e o jogo está sendo jogado e muito jogado, né, Base? Agora é um dado importante que essas pesquisas trazem para a gente, em especial, já que a Stephanie já citou a Datafolha de quinta-feira, é aquela porcentagem de pessoas que ainda podem mudar o seu voto, né? Se eu não me engano, a Datafolha de quinta mostra aí que 18% ainda poderiam mudar o seu voto. Como que isso pode impactar no resultado final? Levando em conta também que os dois candidatos, Lula e Bolsonaro, que estão à frente das pesquisas, também estão mirando ali nos votos daqueles que já disseram que iriam votar na terceira via, né, em Ciro e Simone Tebet. Como nessa campanha, né, nestas eleições, a gente tem mais eleitores super convictos do que super indecisos, esses 18%, e é bem verdade, esse percentual mesmo, não faria, no primeiro momento, numa primeira análise, diferença quanto à mudança do ranking aí do primeiro para o segundo colocado. Pode fazer diferença para o término desse jogo, ou seja, jogar a definição destas eleições para segundo turno, se estes eleitores indecisos se identificar com essa ou aquela candidatura, então indo lá, votando, porque se estão indecisos é porque ainda não disseram quem vão votar. Então, somados estes votos, então eles viram válidos, isso poderia jogar a disputa para segundo turno, ou o contrário, né? A gente faz aí uma análise que vira um bumerangue, né? Ao contrário de jogar para segundo turno, se estes tidos indecisos decidirem ir com a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então eles ajudariam a campanha da oposição, a campanha de Lula, a vencer já agora no primeiro turno. Qual a avaliação que a gente tem até aqui, faltando uma semana, praticamente uma semana para o grande dia? Muitos eleitores de Ciro e de Tebet já foram para a candidatura de Lula. Então, por isso que a gente tem que observar quais vão ser os próximos movimentos. Tem toda uma agenda destinada a essa região sudeste, né? Como a gente coloca aí os principais colégios eleitorais, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Toda uma agenda dedicada
a estes eleitores que poderiam se abster no dia da eleição, que é justamente para reduzir o índice de abstenção, reduzir o índice de indefinidos e saber para onde eles vão. Se os indecisos são só 18%, mas se os indecisos escolherem um lado, eles podem já quitar fechar esta eleição no primeiro turno. Só que se do lado oposto eles não escolherem nem Lula nem Bolsonaro, não forem suficientes para somar votos relevantes para um desses dois lados, eles podem acabar jogando a disputa mesmo para segundo turno.